Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Sejam bem-vindos à nossa live maravilhosa. Olá, E aqui gente. já Boa entrou nossa noite. convidada, doutora Luciene Oliveira, do Grupo Viver em Mato. Boa noite, Jana, Juliana. Muito obrigada a todos vocês que estão presentes. Alana Vitória, muito obrigada, Jandira. Temos amigos, parentes, temos pessoas já participando conosco. Já coraçõezinho subindo, a galera já curtindo a nossa presença, adorei. Deixa eu ver, vamos todos jeitosos, bonitinhos. Deixa eu ajeitar, tá bem quadrado aí, né? Eu acho que tá bem legal. Bem legal. Tá ouvindo bem, né, Lu? Tô ouvindo bem, Sarinha. Ótimo. Vou deixar aqui. Vou colocar um Gleidson, outro fundo. bem-vindo, Gleidson. Amor. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E aí, tudo direitinho? Acho que tá bem legal aqui pra gente ver. Obrigada, Jana. Obrigada, Jana. Já feedback ótimo aí do nosso público. E aí, meninos, vamos os vários coraçãozinhos. Adoro os coraçõezinhos subindo. Adoro, adoro. Podem mandar corações que eu fico animadíssima. Boa noite, Rubens. Oi, boa Rubens noite, falando. Rubens. Já vi aqui. Já estamos bombando. Nossa live já está bombando. Pessoal, Lendel, boa noite, seja bem-vindo. O pessoal pode mandar a live, convidar os colegas, as pessoas que conhecem, né, para ir divulgando. Vai ser uma live bem interessante. A ideia é que a gente tenha uma conversa, né, esclarecedora, mas a ideia é que a gente trate mesmo na melhor linguagem, fiquem bastante à vontade para perguntar. Se eu estarei atenta aqui para a gente responder o máximo de dúvidas possíveis do público, tá bom? Acho que a oportunidade é extremamente importante de vocês. Isso, Jana, manda aviãozinho para todo mundo. Muito bem. Oportunidade de vocês tirarem dúvidas, todas as dúvidas, quaisquer dúvidas. A gente vai trazer também aqui dúvidas que os nossos pacientes trazem no dia a dia, então as perguntas mais habituais que podem já passar na mente de vocês, mas tragam coisas, né? Qualquer questionamento, acho que vai ser muito enriquecedor. A ideia da live é justamente trazer informação, né? Porque muita gente, que a gente vê que muito paciente chega com dúvidas muito, muito perdidos, às vezes mal orientados, e aí as fontes de informação muitas vezes não são as mais confiáveis, né? Então o paciente chega bastante apreensivo no consultório, pelos mais diversos motivos, e a gente quer tentar acalmar o coração de vocês e esclarecer, porque acho que informação é tudo, informação é o que move, o que certamente traz melhorias na assistência de todos nós, tá? Então, é bom para o paciente, é bom para o médico, um paciente melhor informado, ele com certeza ajuda muito mais na assistência, a gente consegue trocar e dar uma assistência muito melhor, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou apresentar, então, a colega, a amiga que a Renato me trouxe, mas colega de trabalho, de vida aqui do nosso grupo Viver em Mato, doutora Luciene Oliveira. Ela é médica graduada pela Universidade Federal da Bahia,
Oi, Kátia, seja bem-vinda. Bem-vinda, Catinha. Bem-vinda, Prazer. Dani. Daniela, pacientezinha, É, entrou. pronto, seja muito bem-vinda. Participem, por favor, podem participar. Super importante. Já temos até uma pergunta aqui. Peraí. Então, graduada em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, fez residência de Clínica Médica na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e residência de Hematologia e Hemoterapia pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp. Possui mestrado em Patologia Experimental com projeto de pesquisa em Síndrome Mielodisplásicas pela Universidade Federal da Bahia e a Fiocruz, Instituto Gonçalo Muniz, Fiocruz, Bahia. Tem um título de especialista em Hematologia e Hemoterapia e certificado de atuação na área de transplante medula óssea pela Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, que é nossa sociedade, nossa associação da hematologia. Atua como hematologista no Hospital São Rafael, no qual o Grupo Viver Hemato participa desde 2016 e supervisiona a linha de cuidados de leucemias agudas que se iniciou esse ano. E ela escreveu aqui para eu falar. Membro com muito orgulho do Viver Hemato. E eu, com muito orgulho, trabalho com esta digníssima doutora Luciene Oliveira. Imagina, Vamos. Sarinha. Tem que rasgar cedo um pouquinho. Tá A nossa coleguinha aqui, ó, Neila, já está aqui conosco. Pronto, vamos lá. Então, Lu, vou chamar de Lu, né? Claro, Né? claro, Né? claro. Então, Lu, antes de a gente falar o que é leucemia, a gente entrar nessa seara da doença, vamos falar um pouquinho de onde vem a leucemia. Na verdade, do nosso órgão importante, que as pessoas precisam entender, que não é muito divulgado, a gente não conhece, a gente não trata tanto, né? No dia a dia, as pessoas sabem o que é sangue, o que é coração, mas e o que é medula óssea? Me diga aí. Certo. Gente, boa noite a todos. Primeiro, de novo, agradecer por estar aqui, por essa oportunidade, agradecer pela presença de cada um de vocês que dispôs desse tempinho para ouvir a gente aqui falar. Neilinha falou na última live dela uma coisa que eu amei, que eu achei bem delicada e bem sensível, que é assim, que hoje uma das coisas que a gente melhor dispõe é o nosso tempo. Então, vocês disporem do tempo de vocês, um pouquinho que seja, para nos ouvir falar, isso é muito importante e nós somos muito gratos. Eu sou muito grata e muito honrada mesmo também de participar desse grupo, Viver Hemato, que é uma honra e é um privilégio, e é raro a gente conseguir trabalhar com tanta pessoa que a gente ama, que a gente se sente confiante, né, ali do lado. Isso é muito prazeroso. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, pela presença de cada um de vocês. Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho de medula óssea, né? Medula óssea que é um tecido que eu sempre falo com os pacientes assim, vou falar bem do jeitinho que eu falo no consultório para eles. Vocês lembram, cada um de vocês, do ossinho da coxa do frango, que tem aquela esponjinha marronzinha dentro do ossinho da coxa do frango. Aquilo ali, até que as pessoas chamam de tutano do osso, a gente tem também, igualzinho, dentro dos nossos ossos, a gente tem aquele tecido, aquela esponjinha marrom. Tutano do osso. Ali a gente, tecnicamente, na hematologia, na medicina, a gente chama de medula óssea. A gente pode chamar de a medula óssea como se fosse a fábrica-mãe do nosso sangue. Vocês lembram que a gente já divulgou várias vezes no perfil que o hemograma da gente tem 3 partes, né? A primeira parte a gente vê se tem anemia ou se não tem anemia. A segunda parte, que é o leucograma, que são as contagens dos leucócitos, que as pessoas também falam de imunidade. E a última parte, as plaquetas. A medula óssea, o tutano do osso, ou a fábrica-mãe do sangue, produz essas 3 partes do sangue. Né? Então, é literalmente a fábrica-mãe do sangue. Uhum. Então, a gente tem uma célulazinha, que a gente chama de célula-tronco hematopoética, que é uma célulazinha inicial, embrionária, que ela é capaz de se dividir, ela fica dentro da medula óssea, e ela é capaz de se dividir e se diferenciar em todas as outras células que vão dar origem a todas as partes do sangue. Então, a medula óssea é isso, é super importante.
E na hematologia a gente tem diversas patologias que acometem a Sim, medula óssea, né? Que tem como origem a medula óssea, e leucemia é uma uma delas. delas. E é importante você falar isso, que existem diversas doenças da medula óssea, nem tudo se resume à leucemia, é extremamente Isso, importante, né? Existem outras doenças que se originam ali, tem outras manifestações, outras até parecem, as manifestações clínicas podem, né, coincidir, mas são doenças isso. diferentes, tratamentos diferentes. E por que eu estou comentando isso? Porque muitas vezes o paciente se compara, meu tratamento tá igual, eu não estou reagindo tão bem ao outro, e na verdade porque a doença é diferente, apesar de ter uma doença hematológica. E como o Neila Isso. colocou aqui há pouco, as pessoas também confundem muito com medula espinhal, né? Então, a medula Isso. espinhal é da coluna, fica ali dentro das vértebras, ali no meio. A gente não mexe nessa coluna aí, não, nessa medula aí, não. É. Sempre quando a gente vai coletar o mielograma, às vezes quando a gente está explicando o exame ao paciente, a gente vai falar um pouquinho mais para frente do mielograma para vocês, mas Isso, que é o exame que a gente estuda a medula óssea. Aí o paciente se confunde, ele pergunta: doutor, eu já fiz aquele exame, pensando que é a punção do líquor, que é a medula espinhal, não tem nada a isso. ver, é Não, outra gente, coisa. não. Eu sempre respondo, não, na coluna eu não estou mexendo agora, não. Mexendo em outra medula, outra coisa. Então, Lu, enfim, O o que que é é? leucemia? Então, leucemia é um câncer do sangue, leucemia aguda. A gente vai especificar um pouquinho mais quando a gente falar de quais os tipos, mas focando em leucemia aguda, é um câncer originário da medula óssea, onde a gente tem uma alteração nessa diferenciação, essa célulazinha tronco que se diferencia de forma bem matematicamente correta em vários tipos de células que dão origem às células do sangue, ela tem um bloqueio, uma alteração nessa diferenciação. Aí ela não consegue completar essa maturação dela, esse envelhecimento normal dela, digamos assim, esse crescimento Sim, normal, e aí ela forma uma célula que a gente chama de blasto, a gente vai falar muito nessa célula blasto, que é uma célula completamente sem função para o nosso corpo, e aí esse blasto começa a se multiplicar na medula óssea de forma muito exacerbada, e isso infiltra a medula óssea e impede que a célulazinha tronco que está lá tentando produzir todas as outras partes, as outras células, ela fica impactada, ela não consegue produzir, porque a medula está abarrotada de uma célula sem função, que é o blasto. perfeito. E qualquer pessoa pode ter leucemia em qualquer idade? Já foi até uma pergunta aqui. A pessoa pode ter leucemia com qualquer idade? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de epidemiologia, né? Como é Epidemiologia. o perfil das leucemias agudas, né? Principalmente. Então, leucemia aguda no adulto, qualquer um pode ter, né? A gente tem até alguns fatores de risco para leucemia mieloide aguda, como, por exemplo, trabalhar em indústria lidando direto com derivados do petróleo, é um fator de risco já né, bem documentado, mas a gente não Documentada. tem muitos fatores de risco. Então, assim, qualquer um pode ter, né? É mais comum. Aí varia um pouquinho de cada tipo. Eu peguei até atualizado hoje no site do INCA para vocês, para a gente ficar bem certinho, os dados de epidemiologia de câncer no Brasil. Um dado de incidência, né, de prevalência de câncer do ano passado, de 2020, no Brasil, separado para homem e para mulher. Dos 10 principais cânceres no homem, o principal é próstata, o segundo é câncer de Uhum. intestino, cólon e reto, e aí vem para o nono lugar leucemias para o homem. Então não é tão comum, né? E na Sim. mulher, o primeiro é o câncer de mama, disparado. O segundo também cólon reto, que é intestino. O terceiro vem colo de útero. Aí no nono lugar aparece linfoma, vai ser assunto de outra live. Outra live. Entre os 10 primeiros, para a mulher, nem aparece leucemias. Na Bahia, aí eu peguei uma estimativa da Bahia. Na Bahia, para a mulher, a estimativa é assim, do ano passado, né? A cada 100 mil pessoas, a cada 100 mil homens, 4. Incidência de 4. 4 casos de leucemia para cada 100 mil homens e Sim. 3 casos de leucemia aguda para cada 100 mil mulheres. Isso aqui na Bahia.
Então, não é um câncer comum, mas ocorre. Essa faixa etária varia um pouquinho. A LMA é mais comum no adulto até mais idoso, Sim. LLA no mais jovem, LLA que é a leucemia linfóide aguda, Uhum. no mais jovem. E tem uma discrepância muito importante entre leucemia linfóide aguda na criança e no adulto, né? Então, Uhum. enquanto que na leucemia no adulto não é tão comum, na infância é o principal câncer, né? O principal câncer Exato. da infância que é a leucemia linfóide aguda. Então, só um Destrinche pouquinho um de... pouquinho, destrinche um pouquinho mais, então, essa diferença entre os tipos de leucemias, Lu, porque causa muita confusão. O termo leucemia traz um peso muito grande, mas Isso, verdade. existem tipos de leucemias e que ah, o desenvolvimento da doença é diferente, o tratamento a gente sabe que é diferente, então a condução do caso é diferente. Aí eu reforço aquela coisa, o paciente eu tenho leucemia, os dois se comparam, mas a história da doença é completamente diferente, o tratamento é diferente. Então, destrincha aí um pouquinho pra gente essa diferenciação, os tipos de leucemia, que você já falou que existe a leucemia mieloide aguda, a linfóide aguda, mas comum, né, a principal na infância, mas traz aí um Pronto, pouquinho mais pra gente esmiuçar um pouquinho mais essas joia. informações. Vamos pensar nas divisões, né? Primeiro, as leucemias podem ser divididas em agudas e crônicas. Primeiro, esse nome remete a gente a tempo, a evolução, a forma de Isso, evolução, mas conceitualmente, né, conceitualmente tem a ver com a maturidade da célula. Então, a exato. leucemia aguda, a célulazinha que está lá infiltrando a medula, que está lá no sangue, quando a gente vê no hemograma, é um blasto. Esse blasto que eu falei para vocês, que não tem função, que a gente chama de célula imatura, que é uma célula que não se diferenciou, não cresceu, não se desenvolveu devidamente. Esse é o conceito de leucemias agudas. As Uhum, leucemias crônicas, o crônico tem a ver com essa maturidade, é diferente, porque é uma célula, a célula acometida é uma célula que conseguiu ter a sua maturação adequada, mas ela tem alguma alteração genética, ela tem função, só que ela está a mais, mas ela tem alguma alteração genética minuciosa que caracteriza um tipo ou outro. Mas não é blasto, não tem blasto, né? É uma célula madura. Aí, por um outro ponto, a gente tem como classificar as leucemias de acordo com a linhagem. Porque perfeito, isso. lá na medula óssea, a gente, como eu falei para vocês, que tem a célula mãe do sangue, né? Que ela vai se diferenciar nos vários tipos de células que vão dar origem às células do sangue. E no sangue a gente tem células que a gente chama do braço mieloide, que são os neutrófilos, os eritrócitos. E a gente tem, que na verdade as hemácias, que já são originárias, que não são células, mas são originárias dos eritroblastos da medula óssea. Tudo isso é da linhagem mieloide. E no sangue a gente também tem linfócito, que é da linhagem Uhum. linfóide. Então, quando a gente tem uma alteração no braço, lá na medula óssea, ainda na medula óssea, entre a célula que está alterada é da linhagem mieloide, a gente chama de leucemia mieloide aguda, que é mais característica em determinada faixa etária, que tem um tratamento específico, tem scores de prognóstico que a gente chama, de avaliar o risco do paciente, completamente diferente da LLA. A LLA é a leucemia linfóide aguda, que é quando a gente tem a alteração da célulazinha do braço lá dentro da medula óssea do braço de diferenciação mieloide. Isso é meio difícil de explicar, É não é? meio, é, Eu mas acho que foi. Deixa eu voltar. acho que Teve foi. uma pessoa, deixa eu só voltar aqui, que fez uma pergunta muito interessante. O André Marinho tá aqui. Oh, meu Deus, aqui. É... Opa, 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 cadê? Eu quero ver aqui o comentário dele. Minha doutora querida, viu? Rasgando seda. Quem tem contato, aí foi Rubens. Quem tem contato com máquinas que utilizam combustíveis como a gasolina, por exemplo, um frentista, tem risco de leucemia? Tem, tem. Tem risco, por isso que tem que usar os EPIs, né? Que são os equipamentos de proteção Exatamente. individual.
Por isso que tem a gasolina é um O produto derivado derivado de do petróleo. benzeno, né? E o benzeno é um produto marcadamente mielotóxico. Não é só Uhum. leucemia, não. A gente depois, mais para frente, vai Várias ter a doenças. oportunidade de Isso. falar, mas tem outras doenças também. Então, por isso que tem que ter os cuidados, usar os EPIs, usar luva, usar óculos. Me dá palpitação no coração quando eu vou abastecer o carro, eu juro, e vejo um frentista abastecendo sem luva. Eu fico, meu Deus, sabe? Mas assim, não necessariamente, o fato dele, existe um risco maior, mas não necessariamente o fato dele estar exposto é igual a ter leucemia. Existe um risco, que Sim, a gente sabe que existe um existe. risco. Isso Mas isso não é igual propiciaria a. isso, alterações genéticas que podem levar a um quadro de Isso. leucemia, mas não é determinante, né? Não significa que aquela pessoa vai ter, né? Isso Uhum, é isso. extremamente importante. É, deixa eu ver, várias pessoas já estão entrando, então Ah, muito obrigada, Sarinha, Isabela. deixa Diga. eu só ressaltar um subtipo que eu não comentei, que eu acho que é importante, apesar de raro também, mas na Sim, LMA tem um subtipo bem específico, que é a sim, leucemia promielocítica aguda, velocítica. que é a antigamente chamada de LMA M3, que é um perfil Isso. tem um perfil genético totalmente diferente. A gente tem um tratamento específico para esse perfil de pacientes. Eles têm também os sinais e sintomas um pouquinho diferentes. Eles podem ter mais sangramentos que a LMA, que as outras LMAs. Pode ter algumas repercussões, principalmente do ponto de vista de sangramento. E a gente tem um tratamento específico para esse perfil de pacientes e a taxa de respostas são excelentes. Uhum. Tem uma pergunta aqui, ó. Vocês sabem se os frentistas sabem que estão expostos a esses riscos? Teoricamente, a medicina do É para trabalho da saber, né? empresa é para saber e para acompanhar. Eu já É, recebi pacientes, já recebi alguns frentes, poucos, mas alguns com alterações laboratoriais, né, que não eram a leucemia, mas que o médico do trabalho encaminhou para avaliação hematológica. Então, teoricamente, o médico do trabalho ele deve detectar esses pacientes, essas pessoas, né, devem fazer o exame periódico e aí a qualquer alteração encaminhar para o hematologista para uma avaliação minuciosa, tá? Isso é extremamente importante. Agora, se todos são bem informados, isso acontece em todas as empresas, não sei, espero aí a que sim. gente não tem como. É, Espero que sim, espero Neilinha, sinceramente. é, Neilinha comentou também, Sarinha, que Uhum. os agrotóxicos, né? Agrotóxico Sim, também é fator de risco. A princípio, o é, manejo com agrotóxico. perfeito, exatamente. É isso aí. Então vamos lá. Então a gente já comentou um pouquinho sobre medula óssea, as pessoas que estão chegando aí, vou fazer um resuminho para vocês. Então, a doutora Luciene aqui conosco comentou um pouquinho sobre o que é essa medula óssea. Então, basicamente, o tutano. Tutaninho do osso, meinho do osso, que é a fábrica do nosso sangue, de onde está lá a nossa célula tronco, a célula mãe, que a gente tratou aqui de forma mais, né, para a compreensão de todas, que dá origem a todas as células do sangue. Essa célula pode sofrer mutações, alterações e levar ao desenvolvimento de um quadro de leucemia aguda, especialmente. Então, a gente já destrinchou que existe também outros tipos de leucemias, que não só aguda, que a gente divide em leucemia aguda e crônica, que isso não é temporalidade, sim pela maturidade dessa célula aí que sofreu alteração, e leucemias mieloides e linfóides. Só complementando, Sarinha, então eu acabei não complementando. Então, as principais são a leucemia mieloide aguda, a leucemia linfóide aguda, a mieloide Perfeito. crônica e a linfóide crônica. Mieloide crônica, linfóide crônica, gente, não tem nada, absolutamente nada a ver com leucemia aguda. O nome pesa, para o paciente esse nome pesa, mas uma das Pesa, coisas que são a gente fala diferentes. assim que chega o paciente no consultório, LLC, então, LLC é a leucemia linfóide crônica, para vocês terem ideia, tem paciente que não tem indicação de tratar, tem indicação Uhum. apenas de observar, a maioria dos Isso. pacientes. E às vezes é complicado para a gente explicar
para o paciente que tem é, uma doença que começa com o nome com leucemia, não vai tratar, mas é porque assim, é um nome, é uma doença que o nome não ajuda, né? Mas não tem nada a ver, é um comportamento completamente diferente das leucemias agudas. Então, tanto é que a gente vai focar aqui nessa live, só para vocês ficarem bem conscientes nas agudas mesmo, porque realmente são outras doenças, são outras patologias. Isso, exatamente, com um curso diferente, tratamento diferente, como você já pontuou aí, tem até um tipo que a gente não precisa necessariamente tratar naquele momento. Então, quais são os principais sinais, sintomas? O que é que o paciente sente? Como é que a gente pode ficar alerta? Quando? É claro que não é para criar pânico, pessoal. Ai, meu Deus, eu tô com isso, socorro, tenho leucemia. Não, é informação, é atenção. Quais são os principais sintomas? O que é que a pessoa sente? As pessoas podem sentir e aí pensar, poxa, será que eu preciso procurar um hematologista? Joia, Sarinha. Então, assim, os sinais e sintomas são associados ao que a gente chama de insuficiência medular. E o que é isso? A gente volta para o conceito tão importante do que é a medula óssea e do que é a leucemia aguda, que é a infiltração da medula óssea por essas células anormais que são os blastos. Então, Uhum. lembra que eu falei no início lá que o blasto ele infiltra a medula e ele impede a célulazinha tronco mãe de trabalhar, de fazer a parte dela, né, de produzir todas as células. Então, como ela não produz direito, porque a medula está ocupada pelo blasto, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a falta de algumas coisinhas do nosso sangue. Então, a gente vai ter anemia. Como a gente tem anemia, a gente tem fraqueza, a gente tem palidez, astenia, cansaço, sonolência. Como a gente não produz direito a segunda parte, que é o leucócito, a gente vai ter imunidade baixa. Consequentemente, a gente vai ter infecções recorrentes, a gente pode ter febre associada a isso. E a Uhum. terceira e última parte do hemograma, que é a contagem de plaquetas, né? Que a plaqueta, sabe quando a gente se machuca e forma um cascãozinho na pele, né? A plaqueta do nosso sangue ajuda a formar aquele cascãozinho lá. Parar o Na sangramento, medula, né? parar o sangramento, ajuda na cicatrização das feridas. Então, como eu tenho a medula que não está conseguindo produzir as plaquetas direito, né? Produzir o megacariócito, que é a célulazinha que vai produzir as plaquetas, né? Uhum. Aí a plaqueta vai estar baixa. Se a plaqueta está baixa, o paciente pode ter sangramento, né? Esse sangramento de que forma é apresentado? Manchas roxas pelo corpo, né? Que a gente chama tecnicamente de equimoses. Pode ter pintinhas, que a gente chama de petequias. Pode ter Deixa eu te sangramento interromper. gengival. Lu, já teve uma Sabe? pergunta, Isabela. Paciente que tem com leucemia, os pacientes sempre terão hemoglobina e plaquetas baixas? Aproveitando aí nesse ensejo? Não necessariamente, geralmente tem, mas não Sim. necessariamente, não necessariamente, porque às vezes essa célula tronco lá, né, a medula ainda consegue produzir algo, né? Então às vezes não. Às vezes o paciente pode ter citopenia, que a gente chama, alguma parte do sangue mais baixa, leve. A gente pode ter leucocitose também, né? Grandes leucocitoses, porque esse blasto que está lá na medula, ele enche tanto a medula, não tem mais onde ocupar a medula e ele vai para fora, vai para o sangue. Então aí aumenta o leucócito. Não necessariamente, não é uma regra ter tudo baixo, né? Pode ter uma Sim. combinação das três partes baixo, o leucócito muito aumentado, às custas de blastos, mas não é uma regra. Na maioria das vezes está, né? Na maioria das vezes, sim, né? Até com quadros agudos, eles se apresentam de forma muito mais rápida, então isso se desenvolve, é pouco, a gente não consegue ver tantos pacientes no estágio tão inicial, né? Isso. Mas É, habitualmente sim, mas não Sarinha. necessariamente, inclusive, plaqueta muito baixa, hemoglobina muito baixa. Isso. Você Algumas falou. situações a gente consegue, né, detectar um É. pouquinho, Você um tocou num hemograma ponto que então, eu, você tocou num ponto que eu acho importante a gente frisar. Leucemia aguda é doença grave, né? Uma doença muito grave e é sim, rápida. Não é uma doença que vem há meses. Eu tô com anemia há não sei quantos meses, pode ser é, leucemia? Não. Né? A gente tem, às vezes, paciente que tem um hemograma normal há uma semana atrás e agora, esta semana, tem um hemograma completamente diferente. Então, as leucemias agudas, na maioria das vezes, sempre tem exceções, gente, mas assim, na uhum. maioria das vezes, a evolução é muito rápida, não é? Evolução rápida. Exato. Às vezes o paciente começa com sintomatologia há pouco tempo, né?
Então, Isso. isso pesa bastante, né? Pronto. E como é que a gente faz esse diagnóstico? Aí a gente entra na história aqui. Eu ia comentar a parte da medula espinhal, medula óssea, né? A É, gente que tem um já falaram exame. aqui, ó. A gente comentou e aí já disseram. Eu confundia, É, achava que era a mesma coisa. Muita gente confunde. Então, por isso que a gente resolveu frisar essa informação. o diagnóstico, gente, a gente faz por um exame que o hematologista que colhe, que é o estudo medular. O estudo medular ele é composto por vários exames, que um é o mielograma. Como é que é esse exame, né? A gente punciona o ossinho do quadril, pertinho do bumbum. Não é no meio, não é na coluna. Na coluna é a punção do líquor, que é a medula espinhal. É na lateral, assim, nas ancas, né? Na região, na crista ilíaca, que a gente chama. É um ossinho pertinho do bumbum. Aí a gente anestesia e tal, a gente punciona. Como eu falei para vocês, ali dentro tem sangue, a medula óssea é líquida. Aí a gente aspira, passa na laminazinha e vai estudar a morfologia, a carinha de cada célula. Esse é o mielograma. Aí a gente, nesse mesmo exame, nessa mesma punção, é uma punção. A gente funciona para outros exames. A gente funciona para um exame que se chama cariótipo, que é um exame importante para a gente classificar os tipos de LMA, os tipos de LLA, né, a classificação de LLA Uhum. também, de leucemia linfóide aguda. Aí a gente tem alguns exames específicos, né, que a hematologia cada vez mais avança a parte de biologia molecular, da genética. Então a gente pesquisa algumas mutações específicas de alguns genes. Então a gente também colhe daí, tudo daí. Então esse é o exame. André Marinho não gostou muito da experiência dele, não. Dessa coleta, o bichinho, tadinho. É um exame que incomoda, né? Incomoda Principalmente bastante. a segunda parte, que é a biópsia de medula óssea. Incomoda mais que o mielo, né? Porque a biópsia é uma agulha maior, mas é um exame rapidinho. Cinco, Rapidinho. 5 minutinhos coleta. É. Então, só para frisar, gente, é uma punção com uma agulha, não é cirurgia, a gente não corta, tá? A É gente não uma sabe punção. cortar A ninguém. gente não sabe cortar ninguém. Isso daí é coisa de cirurgião. É. A gente não corta, mas assim, não é na coluna, não é na medula espinhal, mas faz anestesia local. Em alguns serviços a gente consegue fazer sedação, então em centro cirúrgico. Isso depende de fluxos. Regina colocou aqui, porque eles falam que a leucemia aguda é mais fácil de curar. Vamos chegar lá, Regina. Vamos tratar um pouquinho sobre isso. Então, existe, né, os fluxos rápido, não Maria tá rápido, mas horrível. Ai, ai. É ruim, né? É um É ruim exame mesmo, a gente desconfortável. sabe. A gente consegue fazer anestesia local, mas o problema é que a gente não consegue anestesiar dentro do osso. Isso é uma limitação, não dá É. para enfiar uma agulha e jogar anestésico dentro do osso. Então dói, incomoda. Mas em certas situações é necessário, entendeu? Então, tem Uhum. certas condições, certos momentos que a gente não consegue esperar a autorização do plano para fazer sobre sedação, esperar um pouco mais. Quadros de leucemia aguda, situações de certas condições, a gente precisa realmente de um pouco mais de urgência, né? E aí precisa fazer o Uhum. exame. Mas eu já vi muita gente fazer e sair sucesso. E a gente, mais ou menos, não mexe na coluna, não fica aleijado. É. Eles perguntam, eu vou ficar Já. aleijado? Não, não vai ficar aleijado. Não passa vaso nem nervo importante no local de punção. Então, não é para. Às vezes fica doendo um pouco mais, incomoda naquele momento, mas isso daí passa. Tá certo? Tem muita gente Tá. chegando aí, então a gente está falando mais, a gente está focando sobre. Nosso tema da live de hoje é mitos e verdades sobre as leucemias. E a gente está destrinchando um pouquinho sobre isso, mas focando principalmente em leucemia aguda, porque é a doença que mais tem peso, que mais traz dúvidas e dores, digamos assim, medos para os pacientes. Isabela perguntou aqui: o procedimento de doação de medula é parecida com a punção?
E aí, Lu? Não, graças a Deus. Né? Vamos É, lá, não. medula, vamos nos cadastrar, nem não precisa ser. É, para ser doador de medula, basta ser cadastrado, né? Se cadastrar é só uma punção, né? É só um exame de sangue, você cadastra, você é jogado no banco do INCA, isso é guardado lá. Se você for selecionado para doar medula, a gente vai ter uma live sobre doação de medula, Doação. né? Sim, Sobre não percam, TMO e vai doação ser de importante. medula. Vai ser, acho que setembro, né, Sarinha? Que é o Uhum. mês do doador de medula, mas o paciente, geralmente, a doação da medula em si é por sangue periférico. Existe também a possibilidade da fonte ser a medula óssea, que é como se fosse essa punção. Mas daí essa punção seria no centro cirúrgico, sob Cirúrgico sedação completamente e sedado. etc. E Mas não é o habitual. hoje em dia, a maior parte é feita pelo sangue periférico, né? Pelo sangue periférico, pelo sangue, coleta de sangue. Mas a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso É, na live de doação na de live de medula, doação. de TMO. Thali Lima tá dizendo aqui, ó, as lives estão sendo enriquecedoras. Muito obrigada, parabéns. Parabéns pelo projeto Obrigada. Veremato. Somos agradecidos por ter profissionais tão dedicados, disponíveis em passar informação. Obrigada. A ideia é essa mesmo. Assim, só abrindo parênteses, a gente teve ideia de criar o grupo Veremato na rede social, porque chegava muito paciente para a gente com fontes de informações duvidosas. Então, o paciente chega, realmente ele não sabe onde buscar a informação, né? E aqui, pelo menos, vocês têm uma fonte que você sabe, é um grupo de hematologistas, estamos estudando, vivenciando, estamos, né, nos atualizando frequentemente para trazer informação boa. Então, a gente estuda antes de fazer qualquer publicação, então a gente tem esse compromisso de trazer informação de qualidade, tá certo? Então, aproveitem o nosso perfil, perguntem, participem. Acho que a ideia é essa, e divulguem mesmo, porque quanto informação, eu falo, informação é poder, né? Informação é poder, o que se diz por aí, principalmente para que as pessoas saibam quando procurar um hematologista, já que cheguem ao hematologista menos desesperados, com mais calmas, com informações, né, para a gente poder trocar. E aqui é para trocar informação mesmo, trocar conhecimento. Tá? E já pediram aqui, né, a live sobre transplante, doação. Vai ter, não se preocupe. Vai Isso ter é extremamente no importante. mês do doador da medula. Doação. Então, próximo mês é agosto e setembro, tá bom? Fiquem espertos, fiquem ligados. Então, vamos lá, Lu. A gente já falou de medula óssea, que é leucemia, tipo de leucemia, sintomas. E aí, como é que tratamos? Vamos lá. Tratamento das leucemias agudas, né? Agudas. Envolve Depois a sempre. gente pode até pincelar A um gente pouquinho das pincela. outras, A só gente para deixar pincela. clara a diferença, né? Que são bem diferentes. Bem Leucemia diferentes. aguda, então, basicamente linfóide, mieloide, mas enfim, a gente tem que ter, geralmente, envolve quimioterapia. O que é a quimioterapia? Quimioterapia geralmente é uma combinação de mais de uma medicação, que o objetivo dessa medicação é inibir, né, destruir aquelas células em excesso, aqueles blastos, né, e inibir essa multiplicação, que a gente comentou bastante, essa multiplicação e esse aumento dessa célula dentro da medula óssea. Então, basicamente, a gente tem quimioterapia, tem alguma do nosso público perguntou se tinha cura, né? Sim. E no perfil também, uma seguidora perguntou se tem cura ou se o tratamento é sempre paliativo. Não tem Uhum. cura. Sim. O objetivo do tratamento é um objetivo de tratamento curativo, né? As taxas de cura variam, as taxas de remissão variam muito conforme o tipo de leucemia, conforme o perfil. A gente não vai dar tempo de entrar nisso aqui, também ficaria uma coisa muito fora, né, ficaria Técnica, né? técnico demais, mas assim, a Mas, LMA a gente consegue estratificar em vários subtipos, e esses vários subtipos têm uma taxa de resposta ao tratamento diferente, assim como a LLA também. Então, mas o tratamento envolve quimioterapia, o tratamento é
tem intuito, sim, curativo. Na LMA, no idoso, a gente até pouco tempo não tinha um tratamento Sim. específico, porque, assim, tem uma pergunta sempre que falam, né? A quimioterapia é forte? Eu falo Uhum. assim com os pacientes, às vezes, logo no iniciozinho, que é difícil, gente, dar notícia de leucemia aguda para os pacientes. Assim, é difícil É, para o paciente receber essa notícia. E acreditem, para o médico dizer é também difícil. não é fácil. Sempre, para mim, a cada paciente que eu vou dar essa notícia, é difícil. Não é uma situação fácil. Mas nessa conversa, numa dessas conversas, eu sempre falo assim: a leucemia aguda, né? É uma doença muito, muito agressiva, muito brava, e exige que o tratamento também seja. Então, Perfeito, eu também uso esses termos. o tratamento é forte, o tratamento tem vários efeitos adversos, o tratamento tem vários efeitos adversos, porque não é um tratamento que destrói só o blasto. Ele destrói todas as célulazinhas lá da medula óssea que também estão tentando crescer, né? Mas a Sim, gente. Então, é um tratamento agressivo, mas tem um intuito curativo, sim. Então, tem até medicações novas, como eu estava comentando, né? LMA do idoso, então a gente já tem medicação oral para esses pacientes, aí agora é de uso contínuo, né? A gente tem na LLA medicações que, não que nem são classificadas como quimioterápicos, que são os anticorpos monoclonais, que é uma outra classificação de medicação para a LLA. Então, a gente já tem outras medicações, né, que juntas, em determinados subtipos, de acordo com a classificação, fazem parte também do rol de tratamento. uhum. Falar um pouquinho das outras, né, Sarinha? Não, eu costumo fazer uma analogia também, assim, para o paciente entender qual é o efeito da quimioterapia. Eu falo assim, pense numa plantação com uma praga que está ali acometendo diversas Perfeito. plantas ali. Você joga químio, você jogou fogo, toca fogo em tudo, né? Então a gente realmente ainda não consegue ter a medicação específica para ir na praga, matar só a praga. Então a gente A realmente toca gente fogo há de chegar lá. vai Por chegar lá. enquanto, a Estamos gente não tem. tá caminhando, a gente está caminhando. A ciência, a medicina está caminhando, graças a Deus. Mas a gente precisa, aí a quimioterapia tem esse efeito, né? Então, queima tudo, mas ficam ali umas células troncos boazinhas, tal, e é a graminha que vai depois repovoar essa medula, né? Então, a intenção da quimioterapia é essa. Então, é forte, você usa, o termo que eu também uso, é forte, mas eu estou tratando com uma doença agressiva, eu estou tratando com uma doença que chega avassaladora, né? Como a gente já falou dos sintomas, o paciente chega, de repente, doutora, eu comecei a se sentir cansado, muito cansado, então de repente comecei a ter sangramento. Então é algo muito recente, poucos dias, poucas semanas, às vezes poucos dias mesmo. E então a gente tem que ser agressivo com ela, né? A gente não pode dar. E como Luciene falou, Lu falou aqui, a gente está em busca da cura. Então não posso ser boazinha com a doença que está assim, que chega querendo destruir. Não, eu vou destruí-la, eu vou atrás dela para acabar com ela mesmo. Então, só que infelizmente aí tem os efeitos colaterais, que esse momento é um pouquinho mais turbulento e a gente está ali do lado do paciente para tentar evitar todos o máximo possível desses efeitos, né? Que a gente usa medicações para prevenir infecções, a gente faz exame diariamente, a gente está ali colado para tentar ficar atento aos menores sinais de qualquer tipo de complicação, para intervir o mais rápido possível nesse perfil de pacientes, né? Então, só pincelando então um pouquinho, Lu, sobre as outras leucemias, para que as leucemias não Joia. agudas, as leucemias crônicas, para o pessoal entender e conseguir materializar essa diferença de tratamento também. Por Antes favor. disso, Sarinha, só vou pegar um gancho do termo que você usou, que eu achei importante, que é o avassaladora. É uma doença avassaladora, né? E é uma doença que ela mexe, eu falo, ela mexe na vida do paciente. Sim, como Ela um todo. muda completamente a vida do paciente. A gente Ela precisa muda a ter vida da saber isso família do toda. paciente. Ela muda toda a família. A família ao redor vive em prol daquilo, em prol
de se curar de uma doença. Sim, É complexo, né? É complexo. É um paciente, é uma família toda que você cuida, na verdade, porque sim. Você tem que dar o tudo suporte. sim, tudo envolve, porque como é muito intenso e às vezes aí é a importância da psico-oncologia, né, também para ajudar, Sim, porque é tudo muito intenso, gente, e é muito rápido. Então não dá tempo nem a pessoa, às vezes, internalizar direito que está doente, e nem da família que está ao redor, que é a rede de apoio, né, tá sim. doente também. Então, assim, a busca de você. Eu falo para os meus pacientes assim: pensem como se vocês estivessem subindo uma montanha e essa montanha é bem íngreme, ela é difícil de chegar lá no topo, sabe? Às vezes você está subindo e o caminho é difícil, o caminho não é fácil. Pensem que lá no topo é como, vamos chamar de remissão, ou cura, mas vamos chamar de remissão, né? Remissão da leucemia. Esse caminho até o topo, ele é duro, ele às vezes cansa. Eu falo para os meus pacientes assim, quando eu vejo que está cansadinho, pode parar um pouquinho. Se você É, quiser dá para descansar no parar, meio, para um pouquinho, não tem respirar um problema, pouco. que a sua família está aqui para ajudar você a subir e a sua equipe médica Uhum. também está aqui para ajudar você a subir, mesmo com sua mochila carregada. Então, é difícil, não é uma coisa fácil. A gente está conversando, batendo esse papo bem descontraído, que é bom, até para amenizar um pouco o assunto, porque Isso, não é perfeito. fácil, né? Mas vamos voltar para falar. É porque você usa esse termo avassalador, É que porque eles trazem isso, né? É porque, é, como você me, falou, é exatamente isso. Às vezes você tem que dar notícia para o paciente, você suspeita, aí você tem que fazer o exame logo, você tem que dar notícia e dizer, eu preciso te tratar rápido, é, né? Então, isso para a gente é difícil e tem que, e mesmo rápido, a gente também tem que ter um pouquinho de sensibilidade mesmo, dizer, ó, talvez uma coisinha de cada vez, respira, vamos buscar rede de apoio, quem é que está do seu lado, para dar aquele uhum. suporte, porque o paciente é bem difícil, mas a gente está junto para É. tentar minimizar sempre. Voltando a falar então de É, tratamento, bem tratamento. rapidamente, só a pincelada na LLC, por exemplo. A LLC como a leucemia linfóide crônica. Ela não tem, às vezes, na maioria das vezes, inclusive, mais comum no homem idoso, e na maioria das vezes a conduta é expectante. O paciente tem um aumento dos linfócitos no sangue, tem umas alterações genéticas específicas, e às Sim, vezes não tem sintoma nenhum relacionado, é só alteração do sangue. Então a gente não trata exame, a gente trata o paciente. Então, esse paciente é exatamente. conduta expectante, que a gente chama, é aquele paciente que vai de tempos em tempos no hematologista com hemograma e nem trata. Esse mesmo tipo, a LLC, que é a leucemia linfóide crônica, também tem alguns casos que indicam tratamento. Aí, dependendo do paciente, né, do perfil da genética, tem tratamento oral contínuo, tem Uhum, tratamento quimioterápico e tem outras coisinhas também, geralmente uhum. contínuos. E a LMC, que é a leucemia mieloide crônica, essa história aí de leucemia mieloide crônica é fantástico, né? Porque leucemia mieloide crônica, a gente tem um marco na história natural da leucemia mieloide crônica, que é o desenvolvimento de uma medicação que se chama imatinib, que é uma medicação oral de uso contínuo que mudou a história dessa doença. Então, era uma doença que virava leucemia aguda no passado e hoje todos os pacientes vivem super bem usando uma medicação de uso contínuo. Eu costumo Oral, falar assim, e oral, oral. Então, eu oral. costumo falar para os pacientes que na medicina, várias coisas a gente não cura, várias coisas a gente controla. Hipertensão, a gente toma remédio o tempo todo. Diabetes, a gente toma remédio o tempo todo. Uhum, Na hematologia, a gente tem algumas patologias que também são assim. Né? A LMC, a leucemia mieloide crônica, o tratamento é contínuo. Já tem até estudos mais recentes, já com alguns critérios para poder parar a medicação, com alguns cuidados e alguns critérios associados. Mas basicamente é isso. Aí entra, Sarinha, no que uma das seguidoras perguntou em relação a por que falam que as leucemias agudas são mais fáceis de curar, isso. né? A gente entra Uhum, mais entra nesse conceito, porque é diferente. A leucemia aguda, leucemia crônica, como a gente comentou, são doenças completamente diferentes. diferentes.
não dá nem para a gente comparar uma coisa com a outra, né? Porque é completamente diferente. Mas a aguda não é que é mais fácil de curar, né? A gente trata com objetivo curativo. É o objetivo que é diferente. O tratamento das leucemias crônicas tem um objetivo de controle, na maioria das vezes, né? Isso. Que Eu é o uso acho que contínuo da medicação. o fácil não é não é fácil, né? Mas é o É, objetivo, né? E na LLC, então, a linfóide crônica e na mieloide crônica não é esse o objetivo, é controle da doença, isso. tá certo? Então isso é importante. Amiga, E a gente aí tem uma que adiantar, pergunta viu? também. É uma pergunta, mas tem uma pergunta aqui. O tempo. Quando é Fala. indicado o transplante? O transplante aí entra nos detalhezinhos. Na LMA, a gente, como eu falei, a gente tem como classificar, a gente faz uma estratificação de risco do Classificação. paciente. A gente classifica o paciente em risco baixo, risco intermediário e alto risco, conforme os exames de biologia molecular, as pesquisas lá genéticas e o cariótipo. O paciente de alto risco tem indicação de transplante, o paciente de risco intermediário é uma indicação mais ou menos, e o Uhum. baixo risco não transplanta. Na LLA, depende muito do protocolo utilizado do paciente. Depende do perfil, né, mutacional também, mas depende muito do protocolo que é utilizado e a resposta no protocolo. Então, por exemplo, para vocês terem ideia, a LLA na criança é altamente curável, inclusive sem transplante de medula, Exato. né? A Exatamente. maioria. É diferente do adulto, mas as indicações dependem a indicação de transplante. Nem toda leucemia aguda é igual a transplante de medula óssea. Depende da estratificação de risco, né? A leucemia, por exemplo, que eu comentei, a promielocítica aguda, não se indica transplante de medula óssea para esse paciente, por exemplo. Inicialmente, né? Pelo menos inicialmente. Exato. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Estamos aqui. Vou fazer só um bate-bola aqui rapidinho Rápido, que com a tá acabando o tempo. doutora 5 minutos. Luciene, rapidinho, tá? Mas vocês fiquem à vontade. Vamos lá. Primeiro, anemia se transforma em leucemia. Quem acompanha nosso feed já sabe. Não, Perfeito. mas deixa eu Meu só parente. falar uma coisa, Diga. rapidinho. É porque, assim, essa história de anemia se transforma em leucemia, eu acho que tem um pouquinho a ver com síndrome mielodisplásica, que é meu xodó, né? Então, Sim. assim, é outra doença, gente, que eu gosto muito, né, Mato, que a gente vai falar depois, Em algum momento mas aí a gente. na SMD, a síndrome mielodisplásica, que é muito comum no idoso, e é muito comum ter anemia na síndrome mielodisplásica. E a síndrome mielodisplásica realmente pode se transformar, sim, em leucemia mieloide aguda. Eu acho que essa anemia se transforma em leucemia, esse mito aí, essa coisa, vem um pouquinho disso, sabe, Sarinha? Mas Uhum. não, no geral, não se transforma. Mas não transforma, né? A doença que tá lá. É, Meu parente teve leucemia. Também posso ter? não, Não necessariamente, gente. não Calma, necessariamente. respirem. Calma, É, não necessariamente. Tem algum exame que eu possa diferente. fazer? Posso Diga. comentar? Posso Pode. comentar? Olha, foi você que me toliu o tempo aí. Brincadeira. Temos, Que temos 5 minutos. o Instagram vai derrubar a gente, que a gente tá Os batendo. cânceres, hematológicos têm uma diferença importante em relação aos cânceres sólidos, né? Isso é uma coisa. A gente tem até algumas patologias em hematologia que tem esse fator hereditário, mas a maioria não tem. É diferente do câncer de mama. Se minha mãe teve câncer de mama, minha avó teve câncer de mama, minha chance é maior. É diferente, entendeu? Então não tem Sim, tanto esse exatamente. perfil hereditário igual o câncer sólido, por exemplo. Mas vamos lá, Sarinha, que Vamos lá. tem 4 minutos. Tem algum exame que eu possa fazer para saber se tem o maior risco de desenvolver leucemia? Não, Não, não tem. Toda leucemia tem que fazer quimioterapia? não Toda. necessariamente. Mas assim, Toda no leucemia geral, tem. aguda, Sim. Agora, não toda leucemia, É, né? A QT é forte, você já respondeu até, né? A QT é sim, forte. QT é bastante. forte. Para E leucemia é isso. aguda é forte. Viu? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Tivemos excelentes participações, a galera participou bastante aqui.
Muitíssimo obrigada. Assim, leucemia é uma doença que traz um peso grande, mas a gente tentou esmiuçar um pouquinho. Como eu falei, informação é poder. Vamos difundir. Se vocês gostaram da live, né, transmitem, repassem essa live, divulguem para as pessoas, para que a gente consiga, né, tratar desses assuntos com mais tranquilidade, com fonte de informação confiável, tá? Tenho o nosso Instagram, Viveremato, como fonte de informação confiável. Estamos disponíveis aí para ajudar. Lu, muito obrigada. Foi Oh, ótimo, Sarinha, eu né? que Mais uma agradeço. vez, você brilhou aí. Linguagem Imagina. muito simples, ótima, maravilhosa. Acho que todo mundo entendeu direitinho. Estamos recebendo vários parabéns. Muito obrigada, pessoal. Esse coraçãozinho Muitíssimo subindo é obrigada. mó legal, né? Adoro, adoro o coraçãozinho. Adoro. Sarinha, vamos falar as palavrinhas lá do Caça-Palavras? Sim, responde aí, responde aí. Febre, fraqueza, palidez e sangramento. Perfeito. Vocês Tá bom. anotem. Depois vai lá no Caça-Palavras para ver se vocês acertaram. Tá Tá bom. certo, pessoal? Ai, Gente, muito muito obrigada. obrigada, viu? Boa Muito noite a obrigada todos. pelo tempo de vocês. Boa noite a todos. Boa Tchau, noite, boa Sarinha. noite. Obrigada, amiga. Tchauzinho. Obrigada. Até amanhã a gente se vê. Até amanhã.